Eu sou uma chorona. Então, porque eu não estava a contar com este final assim. Eu sei. Antes de mais, eu sinto-me muito honrada por estar neste evento. Isto vai passar. A minha amiga disse, tu vais chorar. Muito honrada e, acima de tudo, muito agradecida pela confiança, pelo convite. Esta ilha é maravilhosa e de uma hospitalidade incrível. E acho que é realmente quando nós nos conectamos que nós trazemos o melhor de nós. Eu não estava a contar com isto, desculpem, mas eu estou tão emocionada. Porque aquilo que eu realmente gosto é de estar com pessoas e a história que eu vos vou contar não é sobre mim, é sobre pessoas. E quando eu estou junto de pessoas que realmente estão unidas pelo crescimento, pelo amor, pelo carinho, por coisas tão maravilhosas, por sonharmos, por construirmos, eu acho que ao final do dia nunca é sobre nós. E por isso eu estou muito, muito grata por poder partilhar este palco e esta audiência com estas pessoas extraordinárias e maravilhosas que fazem acontecer. Então agora já estou recuperada, vamos lá então aqui começar. Muito prazer, eu chamo-me Sandra, eu tenho 47 anos, tenho uma filha linda, maravilhosa, de 18 anos. Eu sou filha, eu sou nutricionista, eu sou autora, eu sou empreendedora, mas acima de tudo eu sou uma eterna sonhadora e acho que uma eterna menina que acredita em muita coisa que eu posso fazer. E aquilo que eu disse no início é muito verdade. Eu estou aqui para falar um bocadinho da minha história, porque com 47 anos a história já é longa. Mas, na realidade, este bocadinho que eu vou partilhar com vocês não é por minha causa. É uma história que eu vou partilhar por vocês. E eu não estou habituada a falar sobre mim. Estou habituada a ajudar pessoas. Mas hoje, vou partilhar um pouco daquilo que é a minha vida para vos inspirar. E, claro, tenho de trazer uma foto bonita. E a minha infância foi uma infância comum a muitos de vocês, pelo menos quem é da minha idade. Porque o conhecimento que eu tinha da minha infância, dos meus colegas, dos meus amigos, é que a nossa vida era difícil naquela altura. E o meu pai, quando a minha mãe lhe disse que estava grávida, o meu pai decidiu seguir a vida dele. Então a minha mãe... Então a minha mãe criou-me com todo o carinho, com todo o amor, com tudo, mas com muita dificuldade, porque ela foi pai e ela foi mãe. E ela fez tudo por mim, inclusive abdicar dos sonhos dela para eu conseguir viver os meus. Mas toda a minha infância eu ouvi: eu quero que tu tenhas a vida que tu queres e vivas o que tu queres. Mas tu não te esqueças que não podes sonhar alto. Porque quanto mais alto sonhares, vocês já sabem a resposta, maior é a queda. E a minha mãe protegia-me e queria o melhor. Só que ela também queria que eu não tivesse frustrações, que eu não tivesse grandes expectativas em ser diferente, porque afinal eu sempre fui a filha de mãe solteira. E a minha mãe trabalhou numa metalurgia, sempre me dizia: se tu não quiseres estudar, tu vais trabalhar para o campo. Então, obviamente, que não era aquilo que me incentivava, mas para a minha mãe, ou ela mostrar-me um cenário mau, ela dizer que não queria que eu fizesse ou seguisse a vida que ela seguiu, era no maior do amor, do carinho, para fazer tudo do melhor por mim. Só que eu sentia que os meus sonhos estavam nivelados por baixo. Só que esta carinha aqui, lá dentro, tinha algo, sempre teve algo dentro dela que dizia: eu sou capaz de tudo o que eu quiser. E quanto mais me dizem que eu não posso, que é difícil,
que não é para ti, que não vais conseguir. Eu não tenho nenhum nome, não tenho nenhuma Carla para dizer, mas aquilo dava-me muita energia, dava-me muito alento para eu ser aquela pessoa que tudo indicava que eu não podia ser. E vamos passar aqui já para a minha vida adulta para partilhar o que é que me moveu na vida. E como eu sabia que a forma que eu tinha de escapar às dificuldades que a minha mãe, com todo o carinho e com todo o amor, tinha, era a vida que nós tínhamos, e eu sempre, desde criança, eu sempre que fiz alguma coisa, eu sabia que não era por mim, era pelos outros. E aos 17 anos eu comecei a trabalhar. E eu comecei a trabalhar por mim, mas na verdade, lá no fundo, eu comecei a trabalhar para melhorar a vida da minha mãe. Porque se eu melhorasse a minha vida, eu melhorava a nossa vida, melhorava a vida da minha mãe e podia ajudá-la a construir à maneira dela os sonhos dela também. E mais tarde na minha vida pediram-me alguma coisa na Segurança Social. E quando eu fui buscar esse papel, que eu acho que era da situação contributiva, não tenho bem a certeza, o papel dizia que eu tinha trabalhado 22 anos ininterruptos e naquela altura eu ainda era muito jovem. Como assim eu já trabalho há 22 anos ininterruptos? Porque desde que eu comecei a trabalhar aos 17 anos, eu nunca mais parei. Porquê? Porque eu sentia-me realizada a fazer algo por mim, mas nunca era só sobre mim, era também pelos outros que eu amava. Então isto fez-me trabalhar em tudo. E em todas as coisas que eu trabalhava, eu sentia sempre um gosto muito grande em fazer o melhor que eu sabia, o melhor que eu podia, para eu me superar. Para eu descobrir dentro de mim própria que eu podia ser, que eu podia fazer, que eu podia conquistar. E eu trabalhei desde supermercados, desde lojas, e dentro desses trabalhos que eu tive, eu fui sempre tendo a oportunidade de crescer dentro desses trabalhos e mesmo fora desses trabalhos. E agora também vou precisar de água. Obrigada. E fui crescendo. Se vocês me virem a trabalhar como nutricionista, vocês podem ter total confiança que eu nunca vou fazer isto. É só porque eu estou a falar sobre mim. Que é algo um bocadinho difícil. E eu sempre me consegui avançar, crescer, melhorar, escolher o meu trabalho, fazer aquilo que eu poderia e acreditava que eu sabia fazer. E mais tarde, quando eu me tornei nutricionista, eu sempre quis fazer o melhor que eu poderia, que eu sabia naquele momento. E eu sentia muito realizada, ainda hoje me sinto muito realizada com a minha profissão. Só que eu era aquela formiguinha como nutricionista. Eu trabalhava por conta própria e eu amealhava de verão para ter sustento para o inverno. Porque o nutricionista trabalha muito com doença, sim, mas trabalha muito com emagrecimento também. E nós temos os casaquinhos de inverno. Se cá aqui na ilha não, que é sempre uma ilha tropical, não é? Mas nós lá no continente temos... As pessoas escondem-se do nutricionista no inverno, não é necessário. Então, o que é que eu pensei, o que é que eu sonhei? Ai, se eu tivesse um emprego por conta de outrem como nutricionista, uau, era incrível. Eu conseguia fazer o que eu amo e conseguia ter estabilidade para mim e para a minha família. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei à procura, até que encontrei um anúncio e no meio de várias etapas de entrevista, no meio de várias coisas que aconteceram nesse processo, centenas de nutricionistas que se candidataram, eu fiquei nesse local. Eu recordo-me de receber o telefonema, estava eu no ginásio, ia para uma aula, saía de uma aula, entre roupa tirada e roupa posta, a atender o telefone. Uau, eu consegui, baixinho, consegui. Como é que eu consegui isto? Como é que é possível? E eu estive lá, eu era responsável por 10 clínicas de hemodiálise nesta cadeia de clínicas de hemodiálise e tinha a minha responsabilidade 1000 doentes nessas 10 clínicas. E aquele era o meu emprego de sonho. Tinha tudo. Tinha projetos,
eu tinha o meu trabalho que eu amava, eu tinha estabilidade, eu tinha 12º e 13º, que eu nem sabia o que é que isso era quando trabalhava por conta própria. Só que o tempo foi passando e eu comecei a sentir algo dentro de mim que já não me estava a permitir fazer o quê? Aquilo que eu sonhava. E eu comecei a perceber que eu não tinha liberdade para fazer o que eu achava que deveria ser feito com aqueles doentes, da forma como eu acreditava que eu poderia chegar mais até eles. Então isso fez com que eu me apercebesse que durante esses 3 anos, em 2015, quando eu entrei nesse trabalho, eu apercebi-me que eu estava a entrar em conflito com um valor muito importante para mim, que é o valor da liberdade. Eu quero ter liberdade de fazer aquilo que eu acredito, aquilo que eu valorizo e aquilo que me deixa realmente realizado e feliz. Então, hoje já falamos aqui de muitas histórias, não é? De mudança. E o que aconteceu foi que eu vi-me outra vez em conflito. Porque sempre que nós queremos seguir os nossos sonhos, o conflito está lá. O conflito, o medo, a vergonha de admitir a alguém, o receio do que é que os outros vão pensar, do que é que os outros vão dizer, o julgamento da minha própria classe. Como é que tu, nutricionista, estás num lugar que nós queremos e tu vais sair? Ninguém na minha empresa, no meu grupo de nutricionistas, achava que eu estaria boa da minha cabeça. Eu também duvidei de mim. Só que dentro de mim eu tinha uma força muito grande que dizia: eu quero viver a vida que eu quero viver para mim. Eu não quero viver a vida que os outros sonham ou esperam para mim. Eu quero viver nos meus termos. Só que eu acredito também numa coisa muito importante, que é a nossa responsabilidade. A responsabilidade da decisão e a responsabilidade das consequências da decisão. Eu tinha uma filha e, portanto, eu dizer amanhã já não venho não era uma possibilidade. E nada nesta vida se consegue sem esforço. E o que eu fiz foi planear estrategicamente a minha saída e planeei não durante uma semana, um mês, 3 meses. Eu planeei durante 1 ano. Durante 1 ano, eu devia estar a trabalhar cerca de 60 horas por semana, entre o meu trabalho a tempo inteiro, mais a começar a reconstruir aquela minha atividade por conta própria, mais a criar todas as condições para que quando eu saísse daquele emprego e toda a gente ficasse surpreendida e admirada como ficou, eu tivesse já consolidado essa minha transição. E posso-vos dizer que durante 1 ano eu deitava a minha filha, que nessa altura ainda era mais pequena, e eu quase a dormir em cima do computador, eu ia continuar a trabalhar, porque o meu compromisso era: Sandra, tu vais trabalhar 1h30 todos os dias depois que tu deitares a tua filha. Porque é esse compromisso para contigo próprio que vai permitir que agora estejas a sofrer, mas que no final esse esforço vai ser recompensado porque tu vais fazer aquilo que de facto tu acreditas fazer. E quando eu comecei a fazer esta transição, eu não sonhava ainda o que é que eu ia fazer hoje. Só que quando eu comecei a fazer essa transição, eu comecei a pensar: e se em vez de eu dar consultas individuais, se eu juntasse toda a gente no fim de semana, que é quando eu não trabalho para outra empresa, e fizesse um programa em grupo, que ainda não existia em Portugal. Eu já tinha trabalhado esse conceito num hospital público, onde eu já tinha passado, num centro de saúde, mas a nível privado ainda não existia esse conceito em Portugal. Então eu comecei a abrir a primeira turma do programa Leve para Sempre em 8 semanas, e a primeira turma foi ao sábado, foi presencial, foi um grupo de 12 pessoas que acreditaram, e a partir daí posso-vos dizer que isto já foi em 2018, e a partir daí esse sonho, essa resiliência, essa vontade de fazer diferente, de fazer acontecer, fez com que passados este tempo todo, passados 6 anos, nós vemos na 40ª turma do programa Leve para Sempre, centenas de mulheres já passaram por este programa, vidas transformadas, saúde renovada, 8.500 quilos contabilizados, porque eu não contabilizava desde o início, foram eliminados,
17 mil quilos de alimentos foram doados, porque nós temos um desafio de doação. Por cada quilo eliminado, nós doamos em dobro. Famílias foram transformadas, porque houve pessoas que perderam X quilos, mas os enteados, foi o caso de um enteado que perdeu 22 quilos, quando a minha aluna, perdeu 16. Ou seja, eu não trabalho só com as pessoas, eu trabalho com as famílias, eu trabalho com a comunidade. E tudo partiu não de uma perspectiva egocêntrica de que quero ser livre, mas de uma perspectiva de que eu quero ser livre para fazer aquilo que eu sei que consigo fazer, porque eu sei que o meu sonho vai transformar a vida de alguém, porque a minha vida é válida quando eu faço algo que vai acrescentar algo à vida de alguém. E neste caso eu pergunto-vos, pedras no caminho, o que é que vocês fazem com essas pedras no caminho? Porque eu habituei-me a vida toda, lá desde a infância, quando me diziam que eu não era capaz, eu habituei-me a minha vida toda a pegar em cada pedra, a juntar, a aprender com elas, a trazê-las, a acolhê-las, a acarinhá-las e perceber que todas as pedras do nosso caminho, toda a vergonha que nós achamos que vamos sentir, toda a dificuldade, todo o julgamento, tudo isso faz parte desta vida que nós temos, que é assim, como o nosso coração. O nosso coração não bate assim. Ele bate assim. Porque a nossa vida é feita de primaveras, mas também de outono e de inverno. A nossa vida é feita de ciclos, é feita de fases. E eu pergunto-vos, o que é que vocês pretendem fazer com essas pedras? Porque nós muitas vezes encolhemos-nos quando nos dizem que nós não podemos. Quando nós pensamos em alguma coisa que é diferente daquilo que as outras pessoas pensam. O programa que eu desenvolvi foi o primeiro em Portugal. A segunda edição desse programa foi totalmente online. Ainda não havia pandemia, ainda não havia este conceito do Zoom. Era algo totalmente inovador, algo totalmente diferente, algo totalmente criticável. Era altamente criticável uma nutricionista mudar a vida, a saúde, a autoestima, a leveza, a coragem, a determinação de centenas de mulheres que viviam a desacreditar de si próprias, a acharem que nunca mais na vida iriam poder correr com os filhos, usar um biquíni na praia, serem felizes, serem leves, serem saudáveis. E às vezes nós precisamos de desafiar aquilo que a vida nos parece dizer. Então estas pedras podem ser polidas, estas pedras podem ser limpas, elas podem ser montadas e podem construir um castelo, podem construir um jardim, podem construir tudo aquilo que nós quisermos, porque de facto, para fazer acontecer, nós não temos que ser grandes. Só que nós temos que dar o primeiro passo, com dúvida, com receio, com medo, porque a definição de coragem não é fazer sem medo. Isso não é coragem. Coragem é fazer acontecer com medo mesmo. Nós ainda não estamos prontos, mas no caminho nós vamos desenvolvendo, nós vamos trilhando um caminho que nos vai dar mais ferramentas internas, externas. Nós vamos descobrir que isso é possível, porque o sonho comanda a vida. Mas, de facto, aquilo que muda a nossa vida é a ação, é um plano, é um esforço, é o fazer ainda sem acreditar, é fé. E mesmo que não aconteça aquilo que nós estamos a sonhar, nós podemos sempre redefinir o nosso objetivo, agradecer pelo caminho que nós já fizemos, agradecer pela pessoa que nós nos estamos a tornar, viver a vida. A nossa vida não é o resultado, não é o chegar lá. A nossa vida é o que nós fazemos com cada um dos dias que nos foi concedidos para viver. Então eu quero que vocês pensem e escolham o vosso difícil, porque se vocês estão aqui hoje, é porque há alguma coisa dentro de vocês que vos faz acontecer. O facto de terem saído da vossa casa e vir para aqui está a fazer acontecer. Só que nós às vezes temos dois difíceis. Ou eu sigo os meus sonhos, que parece difícil, ou eu vivo uma vida de frustração, que é muito difícil também. Ou eu aprendo, ou eu vivo a dificuldade de uma falta de perspectiva. Ou eu desenvolvo a autoconfiança, ou eu permaneço na escuridão da insegurança. Ou eu inovo e cresço, ou também vivo na dificuldade da estagnação, que ninguém gosta. Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes. Mas não esqueço que a minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência.
Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e tornar-se um autor da sua própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir o não. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Pedras no caminho? Guardo-as todas. Vamos construir um castelo. Obrigada. Muito obrigado.